Fala, gente! Voltamos aí com o nosso guia de temporada, esse aqui da temporada de outubro de 2022. Primeiro eu vou comentar aqui as continuações e depois vem a parte 2 do guia, onde eu comento os novos animes que vão estrear nessa temporada. Que tem continuação pra caramba! São mais de 10 continuações que eu vou comentar nesse vídeo. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ou os guias de temporada. E bom, pra quem não sabe nada de temporada, entrou aqui e tá perdidão, dá uma olhada nesse vídeo, onde eu explico em detalhes como funciona esse negócio. Mas basicamente são 4 temporadas de anime ao ano, cada uma delas dura 3 meses e tem aproximadamente 40 a 50 novos animes. E bom, começando aí com a lista de continuações, temos a volta de Mob Psycho com a 3ª temporada. O anime vai ser finalizado, inclusive, nessa temporada, vão adaptar até o final do mangá, que já foi finalizado faz algum tempo. Então vocês vão ter um final fechado. E é o mesmo estúdio e mesmo diretor das temporadas anteriores, o que é excelente, porque é uma das coisas mais elogiadas desse anime, é que a staff dele era de primeira, e ainda é. Inclusive, uma outra informação bem interessante, eles finalizaram, faltando 2 meses para a estreia, todo o anime. A 3ª temporada estava toda pronta, já está toda pronta, muito antes da estreia. Isso é raríssimo de acontecer, dá pra contar quase nos dedos casos assim. No caso, em muitas animações é até normal, no caso tá tudo pronto antes da estreia. Mas em animes não, às vezes tá atrasado até a produção, tá tudo saindo em cima da hora. Aqui não, tá tudo pronto. Ou seja, a qualidade visual, que era premium já em outras temporadas, tá garantida que vai ser o negócio melhor possível nessa, porque eles tiveram tempo de sobra pra finalizar tudo. Então os fãs de Mob esperem aí uma temporada final muito bem feita. Pra quem não conhece a história, ela mostra o dia a dia de um garoto com poderes paranormais, psíquicos, e quando ele perde o controle dos poderes dele, geralmente coisas bem ruins acontecem, já que ele é muito poderoso. E vai seguindo a história a partir daí com o desenvolvimento de personagem, que vai sendo trabalhado em cima dele. E bom, temos também a volta de Bleach, outro que vai ter final fechado, vão adaptar até o final do mangá, inclusive deve ter uns extras em comparação, já que dizem que vão usar informações da Light Novel também, que saiu depois, para poderem fazer uma luta final mais interessante em comparação ao do mangá, que decepcionou muita gente como acabou, pareceu um negócio meio cortado e tal, não vou entrar em detalhes aqui, mas reza a lenda, não está absolutamente confirmado, mas parece que sim, vão aprimorar a luta final com base em outros materiais de Bleach. O estúdio é o mesmo das temporadas anteriores, mas tem informação boa de que a Pierrot não tá com muita coisa atualmente, então pode sair uma produção mais caprichada. Anunciar esse anime há um bom tempo também, o que em tese deveria ajudar a sair uma produção mais bem feitinha, terem um bom tempo de produção, mas não dá pra ter certeza sobre isso. O anúncio dessa 3ª temporada rolou aí há praticamente 2 anos, então dá-lhe tempo. E bom, a mudança que teve aí foi o diretor. O diretor anterior era muito bom, vale dizer, então foi uma pena a troca dele, mas trocaram por um competente também, que pode entregar algo legal. Outra dúvida de muita gente é a quantidade de episódios, já que eles têm aproximadamente 200 capítulos para adaptar, para poder finalizar a história. Então alguns estão com medo que tentem rushar tudo isso em 24 episódios ou 25 episódios. Olha, se fizerem, seria uma média de 8 capítulos por episódio. Isso é bem acelerado. Para dar uma noção, Haikyuu adapta em média 3 capítulos por episódio e é uma produção que não rusha e nem é lerda demais. Eu diria que ela vai bem. Só que tenha em mente que Bleach funciona de forma totalmente diferente. Tem capítulos em Bleach que não tem um diálogo. É praticamente só luta e são painéis enormes. Cada página é um painel de um movimento. Então é um capítulo que você adapta às vezes em menos de 5 minutos. No caso, às vezes em 2 minutos você adapta um capítulo inteiro, de tão pouca coisa realmente que tem ali, no caso que ocupa tempo na hora de um episódio. Então, levando em conta que Bleach tem muitos capítulos assim, que tem bem pouquinho diálogo e tal, mais movimentação, sim, dá pra adaptar mais capítulos, mas 8 é muita coisa. No caso, uns 4 a 5, aí sim, ficaria mais viável. Então, muita gente acredita em uns 50 episódios, ao invés de 24. 50 episódios daria bom, porque adaptaria uma média de uns 4 capítulos por episódio, e você teria a média de 200 capítulos adaptados em 50 episódios. Então sim, seria o ideal.
E então, nos primeiros 2, 3 episódios, a gente já vai ter uma noção disso. Pra quem nunca ouviu falar de Bleach, o que é meio difícil, mas possível, a história acompanha um garoto que se envolve com o mundo dos espíritos e a partir daí a vida dele vira de cabeça pra baixo. E ele começa a se meter em um bando de combates. E, claro, liberar uma quantidade absurda de transformações. Mas que são bem legais, em sua maioria, vale dizer. Kankou tá voltando aí com um estúdio diferente, com um diretor diferente. Por que mudou tudo? Ninguém sabe. A história acompanha garotas com poderes de navio. Sim, o espírito do navio encarna nelas e dá a elas superpoderes para enfrentar outras garotas navio. Pois é. Não sou tão estranho num jogo quando sou na animação, né? É. Mas, de qualquer forma, foi uma febre, um mega sucesso aí no Japão, o jogo, e tá aí a segunda temporada para fazer mais marketing em cima do projeto. E, bom, tá no estúdio Eng, com um diretor mediano, então não esperem nada fantástico da animação, mas não deve ser nada horroroso também. Vale dizer que usaram bastante computação gráfica na primeira temporada, e nessa eu não acho que vai ser tão diferente assim. Negaton é um anime que quase ninguém assistiu a primeira temporada, e a segunda eu acho que vai sofrer do mesmo mal. Mas a história, pra quem não conhece, é basicamente vários humanos lutando contra aliens em robôs. Inclusive tem um anime com uma sinopse muito semelhante, só que é mais conhecido nessa temporada. O ponto é que esse anime é original e tá promovendo um jogo, e tá com a mesma staff da temporada anterior, então quem assistiu o anime e gostou, pode valer a pena dar uma chance pra segunda temporada também. Fumetsu no Anata tá voltando aí com a segunda temporada também, e mudaram o estúdio e diretor. Não que faça tanta diferença, porque botaram um estúdio que, honestamente, não é muito melhor que o anterior, na verdade os dois eu acho equivalentes até, embora esse estúdio, Drive, seja menos conhecido e dizem que está melhorando com o tempo, mas, de novo, não esperem muito da parte visual. Tanto o estúdio anterior quanto esse não são famosos por isso. E a staff não ajuda, trocaram o diretor anterior, que eu achava um pouco melhor, mais experiente, por uma nova diretora que é experiente também, no caso não é como se fosse ruim, mas não é tão experiente em combates, por exemplo, na parte da ação. Ela é mais experiente com animes shoujo em geral. Então ela pode ter uma pegada levemente diferente para essa parte 2, mas não deve mudar tanto. No caso, o compositor se mantém, designer se mantém, no caso o cara também está fazendo roteiro, então não deve ter nenhuma mudança absurda nessa temporada, mas se sentir alguma mudança na direção, é porque mudou o diretor e mudou o estúdio também. Mas bom, essa é a segunda parte do anime, que acompanha aí a jornada de um ser que vai copiando outros indivíduos, pode ser seres ou até objetos, e vai aprendendo conforme vai copiando eles, vai amadurecendo com o tempo. A gente vai acompanhando essa jornada de amadurecimento dele. E agora, nessa segunda temporada, eles vão finalizar o grande primeiro arco do mangá. Então não vai ter um final totalmente fechado, porque a história continua no mangá, mas a continuação é um novo arco onde muda muita coisa na história. Enquanto aqui a gente, no caso, está continuando um arco aí que se iniciou na primeira temporada. Então essa temporada aí deve ter um final um pouco mais fechado em comparação à primeira, que foi basicamente um gancho totalmente aberto ali para a próxima parte do anime. Golden Kamuy tá voltando aí com a quarta temporada, e nessa mudaram o estúdio, mudaram o diretor, mudaram o designer, a mudança foi grande. Mas não dá pra notar tanto o design, tentaram fazer um design muito semelhante da temporada anterior, vale dizer. Mas o ponto é que tivemos uma mudança grande aí por causa do diretor e estúdio. A história acompanha aí um cara e uma garota que ele conhece em busca de um tesouro. Tem muito mais que isso, na verdade, mas aí ficaria gigantesca a sinopse, eu vou simplificar assim. A história se passa, no caso, na época da grande corrida do ouro. E, bom, o estúdio saiu do Geno pro estúdio Brains Base, que não é muito melhor, vale dizer, mas quem sabe faz um trabalho um pouquinho melhor, porque o Geno tava triste. No caso desse anime, quando vinha uma parte de ação, era tudo quadro estático praticamente, era muito triste as partes de ação desse anime. Embora a história seja legal até. E os personagens sejam simpáticos também, mas a animação era triste nas temporadas anteriores. Então, quem sabe com a mudança de estúdio deu uma melhorada, não vai ser absurda, porque Brains Base hoje em dia, já foi no passado um estúdio bem legal, mas hoje em dia é um estúdio considerado bem mediano, mas o estúdio anterior estava tão ruim que esse novo pode dar uma melhoradinha, eu não duvido nada, tomara na verdade. E, bom, a mudança de diretor. Trocaram um diretor bem experiente por outro diretor bem experiente, então a mudança vai ser mínima, eu acredito. No caso, a pegada do diretor anterior eu acho um pouco melhor. Ele estava só num estúdio que não estava dando suporte, no caso, a habilidade dele. E esse agora está num estúdio um pouco melhor, então talvez ele consiga se virar bem. Mas é um diretor mais especializado com comédia do que com partes sérias, eu diria. Embora também sirva para essa obra, porque tem muita comédia nela.
Então talvez fique até mais engraçado em alguns momentos, em comparação às temporadas anteriores. E, bom, lembra do anime que eu falei anteriormente, que quase ninguém viu, aonde tem várias pessoas e robôs lutando contra aliens? Então, esse aqui tem a mesma sinopse. E nela o protagonista, ao lado de várias outras garotas, está lutando aí em robôs para salvar a Terra de aliens. E agora volta aí com a segunda parte do anime. Mesmo diretor, estúdio, tudo igual à parte 1. Inclusive a parte da computação gráfica dos robôs é um negócio que não incomoda, tá bem caprichadinho ali. Geralmente essa parte é meio destoante em vários animes, no caso da parte 2D, mas aqui não. Tô conseguindo fazer um bom trabalho com a parte 3D. E Iruma tá voltando aí com a terceira temporada. A história acompanha um garoto que é adotado por um demônio e vai para uma escola de demônios depois disso. É o único humano lá dentro. E vai acompanhando a jornada dele a partir daí. Eu shippo tanto o protagonista como uma das demônios lá mais importantes da história. Então é uma maior diversão nesse anime aí. É um shounenzão bem clichêzão e tal, levinho. Mas eu me divirto aí shippando esses dois personagens principalmente. Inclusive, tô devendo aí uns comentários da segunda temporada, de alguns episódios que foram focados até nesse chip. E no protagonista, na versão Dark dele, que ficou bem legal também. De qualquer forma, a história tá voltando aí com a mesma staff, diretor, tudo igual às temporadas anteriores. Então quem gostou da primeira e segunda temporada não tem motivos pra não assistir a terceira também. Pop Team Epic tá voltando aí também. É basicamente um anime meme. O negócio todo é um meme gigante em 24 minutos. É a impressão que dá de Pop Team Epic, só assistindo um episódio pra entender. Eu fiz um vídeo de impressões na época que saiu, então quem quiser dar uma olhada lá. E bom, pra quem não sabe nada da história, ela basicamente acompanha as bizarrices aí do dia a dia de duas estudantes, que são basicamente dois memes ambulantes, que ficam zoando com tudo. Tudo possível e inimaginável é zoado nesse anime. E bom, o Zaki-chan tá voltando aí também. A história de dois estudantes universitários que adoram um ao outro, mas o romance demora pra ir pra frente. Então quem sabe nessa temporada o negócio não anda. Porque a garota é louca por ele desde o colégio lá, e o negócio vai devagar, quase parando. Então mesmo staff, diretor, tudo igual à temporada anterior, então não vai ter grandes mudanças nesse sentido. Só a história que muita gente espera e que avance finalmente. Já que a primeira temporada foi bem devagar nesse sentido. Mas pra quem gostou só pela comédia, então com certeza vale assistir a segunda temporada, que é avanço ou não, porque a comédia vai ser basicamente a mesma coisa da primeira temporada. E falando em comédia, Peter Grill tá voltando aí também, uma das comédias hits mais estranhas que muita gente já viu na vida, ou vai ver caso não conheça, porque o objetivo aqui é uma zoeira com NTR, que é um negócio bem polêmico, é basicamente traição. Então é um anime que faz comédia com traição. Alguns podem estar perguntando, como assim exatamente? Bom, o protagonista, no caso da história, que é o Peter, ele tem aí uma garota que ele é apaixonado, que é uma humana, só que tem outras garotas à volta dele, que vão se juntando lá, são todas loucas por ele, já que ele é um grande herói e tal, poderoso pra caramba, e então algumas estão em busca só da semente dele, que é muito valiosa para ele ser um guerreiro tão poderoso, e outras gostam mesmo dele. Então várias garotas monstro aí vão, no caso, secando ele com o tempo e provocando ele bastante até que ele não aguenta. Então coisas acontecem. Eu não tô brincando, esse anime não enrola nisso não, acontece realmente as coisas. Só que aí depois que acontece, ele fica morrendo de culpa lá, que ele traiu a garota que ele tanto ama e tal, que ele queria ficar, que era a heroína principal da história. E então ele fica todo mal depois, depressivo lá. Só que aí as garotas voltam a provocar ele, ou aparece uma outra garota, no caso, dando em cima dele lá, de forma bem agressiva, e ele acaba não aguentando de novo. Isso vai se repetindo, é uma piada repetitiva até do anime, só que vai mudando as garotas. Então tem ogro, tem orc, tem goblin, no caso vai ter de tudo, elfo, esperem de tudo aí que é raça de criatura nessa história. Então a primeira temporada teve inclusive um diretor e também um designer de hentai, ambos são especializados nisso. Então, tudo bem, eles estão dentro de realmente uma obra que faz sentido com eles, mas trocaram o designer. Pelo visual que soltaram, não pareceu fazer grande diferença, não. Mas tiraram o designer da primeira temporada, que era um designer especializado em hentais, e botaram outro aí que é novato, no caso em design de anime. Mas o diretor se mantém o mesmo, também especializado em hentais lá. Então aguardemos aí pra ver o que eles vão fazer nessa segunda temporada. A produção deve dar uma melhorada, porque um dos problemas desse anime é que, embora muito bonitinho, bem acabado e tal, ele tinha muito quadro estático. A animação era bem econômica. O estúdio não estava dando conta, claramente. E agora eles vão se unir a um outro estúdio na segunda temporada. Não vai ser um estúdio só como era no primeiro. Então, com dois estúdios, talvez eles consigam executar as partes de ação, porque tem parte de ação nesse anime, só que quase sempre que elas aparecem é tudo quadro estático, é mega econômico, eles não conseguem fazer.
Então lembrava muito o hentai nesse sentido, porque hentais tem sessões. Mas em sua maioria também, quando tem ação neles, é uma animação bem econômica. De novo, com exceções aqui e ali. Então lembrou até nesse sentido, as partes mega bem feitas e tal, tudo super detalhado. E aí chegavam as partes de movimento, ação e era um negócio tudo quase estático. Então talvez a animação melhore, adicionando esse outro estúdio, que inclusive também faz hentais. Sim, tudo está se ligando. De qualquer forma, é basicamente uma comédia aí com o protagonista traindo a garota que ele gosta com tudo que é mulher e se sentindo mega culpado por isso. Mas tudo isso é levado com um tom bem cômico e tal, é uma comédia mais do que tudo. E Ama no Susume tá voltando aí também com mais uma temporada. A história é basicamente um slice of life sobre várias garotas interessadas em fazer caminhadas nas montanhas e apreciar a vista e tudo mais do local. É um anime que, inclusive, é bem elogiado há um bom tempo por ter uma animação muito fluida. Então, pra quem curte muito slice of life, com foco em garotas só, pode valer a pena dar uma chance. Diretor e estúdio são os mesmos das temporadas anteriores. E, bom, outro que tá voltando aí também é Iwamushi Pedal, um anime de esporte de bicicleta. Sim, é um negócio tanto quanto raro. Eu queria um de mountain bike também, eu me identificaria mais. Mas esse aí é de bicicletas speed, ou bicicletas de estrada, que são essas mais levinhas aí. E, bom, o protagonista da história se junta lá ao time do colégio dele e eles começam a participar de várias competições ao longo do tempo. Já é a 5ª temporada desse anime. E o diretor, estúdio, é tudo igual às temporadas anteriores. Então quem gostou delas não tem por que não dar uma chance pra essa. Esse anime, inclusive, utilizava muita computação gráfica e é um negócio que vem melhorando ao longo dos anos. Essa nova temporada já faz um bom tempo da anterior. Então é um aspecto aí que pode melhorar bastante. Talvez, tô dando certeza não. Talvez melhore bastante nessa nova temporada. A nível de curiosidade, esse anime ficou bem famoso por incentivar a venda de bicicletas no Japão, então talvez até as marcas estejam ajudando, no caso, a bancar uma nova temporada, já que é um bom marketing para o material que elas vendem, porque a venda de bicicletas saltou absurdamente aí durante a transmissão desse anime no Japão, na época aí das primeiras temporadas. Spy Family tá voltando aí também com a parte 2 do anime, que estava anunciada desde o começo, não foi novidade. No caso, essa nova temporada aí, ou parte 2 em outubro. Tenha cuidado aí, porque vai ser usado os dois nomes. Alguns vão chamar de segunda temporada, outros de parte 2. Oficialmente é parte 2. Já que desde o começo tinham anunciado aí que ia ter uma parte em abril, ia ter 3 meses de intervalo e voltar em outubro. Geralmente, quando isso acontece, chamam de parte 1 e parte 2, e não primeira e segunda temporada. Então, Mushoku Tensei teve o mesmo problema até hoje. Muita gente acha que a parte 2 de Mushoku Tensei era a segunda temporada, e a próxima parte já anunciada é a terceira, quando na verdade é a segunda, tá até ali no título que eles botaram, tá um 2 ali, em romano, se vocês notarem. Então isso aí causa confusão em muita gente, e em Spy Family não vai ser diferente. De qualquer forma, tá voltando o anime que acompanha a história de uma garota paranormal que é adotada por um espião para ajudar ele a completar uma missão, e no meio disso tudo ele se casa também com uma mulher que ele não sabe que é uma assassina de aluguel. E a gente vai acompanhando o cotidiano deles, que não podia ser mais doido. E bom, o anime divertiu gente pra caramba, foi um mega sucesso no Japão desde que foi transmitido. Ele continua sendo o primeiro lugar nos streams do Japão lá, o que é muito bom. Deve garantir várias novas temporadas aí no futuro. De qualquer forma, essa parte 2 aí, o pessoal tá cogitando até onde vai adaptar. Muita gente sonha com o arco do navio adaptado, mas com o ritmo da primeira temporada é bem pouco provável que cheguem lá. É mais provável que vão até o capítulo 30 e poucos, ou 38, por aí, e aí encaixem um capítulo extra pra encerrar. Tem um muito legal, focado em toda a família, na verdade, que eu pensei que seria o final da primeira temporada, mas não usaram, então talvez usem como final da segunda. Mas terminar no arco do navio é bem pouco provável, teriam que rushar muito. E não parece que querem fazer isso, eles ficam até esticando alguns capítulos, então tá voltando o anime com a mesma staff, estúdio, tudo igual à primeira parte do anime. Então quem gostou dela não tem motivo plausível pra não querer assistir essa. E eu pelo menos estou bastante ansioso aí pela continuação, que já vai começar com tudo pelo preview que soltaram no finalzinho da parte 1, já dá pra ter uma noção disso. Se preparem para um novo personagem aí muito simpático na história. E bom, temos também a volta de Hero Academia, voltando aí com a sua 6ª temporada já. Alguns queriam a volta do diretor anterior como diretor principal, não vai acontecer, ou pelo menos não nessa temporada, porque já está confirmado aí o diretor das temporadas anteriores, no caso da 5ª e da 4ª temporada. A maioria gosta mais do diretor da primeira, segunda e terceira temporada, que depois saiu
e foi começar a trabalhar nos filmes e deixou aí a série de TV para esse outro diretor, que eu acho realmente inferior. As partes de ação, de emoção, ele é bem mais fraco que o diretor das 3 primeiras temporadas, mas não é de todo ruim também, ele consegue se virar. E bom, ele tá voltando aí pra essa nova temporada, estúdio é o mesmo, então não mudou praticamente nada, design de personagens e tal. E bom, a animação promete estar melhor nessa temporada, já que eles não parecem estar fazendo um filme ao mesmo tempo, o que foi um problema aí nas temporadas anteriores. As 2 temporadas anteriores, eles tinham um filme sendo feito ao mesmo tempo. E eles priorizavam a animação do filme à animação da série de TV. Então, embora tivesse alguns episódios mais bem feitos, tinha vários ali que foram devendo em termos de animação do que se espera do estúdio Bones, que é um excelente estúdio. Então se culpava muito o filme e a divisão da staff de Hero Academia, no caso com o filme e série de TV, por essa perda de qualidade comparada às primeiras temporadas. Então nessa, que não tem nenhum filme anunciado novo por enquanto, provavelmente a gente vai ter uma animação acima da média, no caso acima das temporadas anteriores, das 2 pelo menos. Porque é basicamente toda a equipe, animadores e tudo mais, focando na série de TV. A não ser que tenha um filme secreto aí que eles vão anunciar daqui a pouco que já esteja em produção. Mas por enquanto não tem nada anunciado até o momento que eu fiz esse vídeo. Então tá voltando aí, essa temporada promete ser bem mais movimentada que as anteriores. E vai ter finalmente um pouquinho de foco nessa coelha aí. No caso que eu tanto gostei das temporadas anteriores, mas infelizmente, no caso as aparições dela foram bem erráticas. Agora parece que vão dar um investimento aí numa luta legal dela. E bom, gente, de continuações é isso. E esses aí são alguns dos animes que eu vou comentar na próxima parte do guia, que vai ser focado em novos animes. Quem quiser mais informações, ver os trailers completos, datas, etc., tem isso no guia escrito, tem um link pra ele na descrição do vídeo. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê o like, compartilhem. Se inscreva no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.